Farere fibo e fibo farani wa koshe ayaote. Farere fibo e fibo farani wa koshe. Farere fibo e fibo farani wa koshe ayaote. Boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite, estamos terminando hoje a nossa série de 3 lives do Ética Preta Terapia. Hoje vamos conversar sobre pertença. Deixa eu fixar aqui o tema. Vamos lá, boa noite a todos, a todas, a todes. Façam aí as suas considerações, deixem as suas contribuições. A nossa conversa de hoje, vocês já perceberam, quero começar com uma questão. Vocês já perceberam que não é natural, não é, quer dizer, não é considerado natural ser de terreiro, não é? Quer dizer, que não é uma coisa natural, não é? Quer dizer, pertencer a um terreiro. Eu acredito que nem a gente que é de terreiro, não é? Que é de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, de Xambá, de Batuque, eu acredito que nem nós, né, acreditamos que seja natural, né, que ser de terreiro é alguma coisa natural. Então, este é o assunto da nossa conversa. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que você se diz de terreiro, ou de axé, ou de umbanda, ou de candomblé, não é sempre você é tido como fora, não é, daquilo que é considerado natural e hegemônico, porque natural, né, no Brasil é ser cristão. Eu tenho falado muitas vezes que no Brasil todo mundo nasce cristão, heteronormativo e branco. Portanto, não é natural ser preto, não é? Não heteronormativo e de terreiro, né? Dos povos e comunidades tradicionais de terreiro. Não é natural, não é? Quer dizer, assim como não é natural ser ser negro, não é? Quer dizer, também
não é considerado natural ser de terreiro, não é? E essa ideia, inclusive, que está no meu livro, né, a ideia do racismo religioso, ela passa justamente por esse caminho. Não é? Eu tenho falado muito isso. E quando foi, não é, que vocês viram uma pessoa de terreiro jogando uma pedra na rua num neopentecostal ou evangélico? Não é? Quando foi que vocês viram? Quando foi que vocês viram um candomblecista incendiando uma igreja católica ou evangélica? Quando foi que vocês viram? É só jogar no Google, joga no Google, dá um Google, você vai ver, não aparece. Não é? Quer dizer, não. Quando foi que vocês viram uma pessoa de terreiro perseguindo alguém? Não é? Perseguindo alguém porque interrompeu uma gestação, porque ama de modo homoafetivo. Não é? Quer dizer, quando que você viu uma pessoa de terreiro perseguir alguém? É verdade, nós também temos os nossos problemas. Exatamente, Daniel, exótico, não é? É isso, se você estiver de ojá, não é, estiver de torso na cabeça, você é exótico. A grande questão é que nós, não é? Nós de terreiro, nós sabemos tudo sobre eles, não é? Nós sabemos tudo, não é? Nós sabemos tudo sobre os cristãos, conhecemos a Bíblia, grande parte de nós fomos batizados, não é? Na Igreja Católica, enfim, nós inclusive passamos a acreditar, lamentavelmente passamos a acreditar, que fora da cristandade não existe, não é possível uma organização, uma harmonia, não é possível uma ética fora da cristandade. Nós passamos a acreditar que só na cristandade é possível que haja solidariedade, bondade, organização e ética, não é? E isso, não é? Quer dizer, inclusive, invade os terreiros de modo a desnaturalizá-los. A desnaturalizá-los. Não é? Quer dizer, invade o terreiro a ponto de gente de terreiro, não é? Com todo o meu respeito, acreditar que dentro do terreiro precisa do Jesus, da salvação, da crença no pecado, da crença em evolução e involução, da crença em karma e dharma. É tão forte, não é? Quer dizer, o colonialismo é uma força tão poderosa, não é? Que ele invade o terreiro, não é? E as pessoas de terreiro ainda, não é? Reproduzindo um trabalho muito bem feito, que é o trabalho colonial, continuam acreditando, não é? Que a gente só vai poder sobreviver ou resistir a partir da crença do outro. E o pior de tudo, da crença do colonizador, né? Da crença daquele que nos escravizou, não é? Daquele que justificou a escravização, não é? Por meio da nossa desumanização, não é? E aí a gente precisa estar muito atento a isso, não é? É preciso, né, que nós, espero que eu esteja conversando aqui, sobretudo com pessoas de terreiro, é preciso que nós de terreiro compreendamos com profundidade a nossa epistemologia, até para que não nos confundamos a partir de um pensamento e de uma maneira de ser e estar no mundo e pensar o mundo que não é nosso, que não nos contempla. Não é? Quer dizer, a gente precisa começar
a compreender com profundidade o que é ser de terreiro, o que é pertencer aos povos e comunidades tradicionais de terreiro, o que isso significa. Quer dizer, o que significa pertencer a um terreiro, ser iniciado num terreiro, pertencer a uma comunidade tradicional de terreiro de Angola, de Jeje, de Efon, de Nagoquetu, de Nagoebá, de Xambá, de Jurema, do Batuque, né? Quer dizer, o que significa, não é? E aí eu já quero lançar uma questão para vocês, por favor, escrevam. Para você, o que é pertencer a uma comunidade tradicional de terreiro? O que é? O que significa? O que significa pertencer a uma comunidade tradicional de terreiro? Nós precisamos, não é, em alguma medida, ter isso significado, não é, a partir do nosso coração. Não é? Nós precisamos saber o que significa para nós estar vinculado a uma família extensa, heterogênea, com vínculos ancestrais, ancestralizados e ancestralizantes, e o que significa pertencer, não é, a uma comunidade tradicional de terreiro. Porque eu tenho perguntado às pessoas o que é ser de axé? O que é pertencer a uma comunidade tradicional de terreiro? O que é pertencer aos povos e comunidades tradicionais de terreiro? E eu sinto um incômodo, e não só um incômodo, mas uma dificuldade de elaboração da resposta. Então, esse incômodo e essa dificuldade, não é? Quer dizer, me desculpem, mas na minha cabeça é um problema, porque se eu não sei falar da minha família, se eu não sei falar da minha mãe, do meu pai, do meu orixá, do meu vodum, do meu inquice, se eu não compreendo, inclusive, por que eu estou neste espaço, não é? Me parece problemática essa relação. Eu sei que a gente tá lidando, não é, com um movimento de silenciamento, né? Durante muito tempo, as comunidades tradicionais de terreiro, elas foram reduzidas à praxis. Ou seja, elas foram reduzidas à prática. Até hoje, há quem condene a simples possibilidade de pensar a prática, de sistematizá-la, de transformá-la em informação e divulgá-la. Né? Até hoje há quem condene isso. Mas, né, quer dizer, me parece que é um equívoco, inclusive um equívoco epistemológico, não é? Que desvaloriza a praxis, a prática, a vivência e a própria cosmopercepção, que nós não possamos traduzir minimamente essa comunidade a qual nós pertencemos e também traduzir minimamente a nossa pertença. Por quê? Me parece também que está agindo aí nessa dificuldade de elaboração dos sentidos e também nessa dificuldade de tradução, não é, dessa cosmovivência, uma noção bastante capitalista de que eu estou aqui só para consumir. Uma noção de pertença que tem a ver com compra, não é? E por meio da compra, o outro me pertence, não é?
O outro me pertence, porque você está nessa posição de compra, e aí você compra, e aí a pertença se dá por meio do consumo. Me parece que é uma leitura bastante problemática que a gente enfrenta, né, nas comunidades tradicionais de terreiro. Não sei se leitura, né, mas um comportamento problemático, que é esse comportamento de compra, não é, de aquisição de alguma coisa. Ah, eu estou aqui porque eu estou aqui para consumir, não é? E aí, se eu estou para consumir, eu já não tenho mais uma família. Eu não tenho uma comunidade e, portanto, automaticamente eu estou negando a ética coletiva que é tanto de Oxum, de Iemanjá, de Exu, de Xangô, não é? Quer dizer, todos os orixás, nós vamos encontrar uma potente ética coletiva, não é? Então, se eu estou só para consumir, imediatamente eu invalido o que há de mais poderoso no candomblé, que é a ética coletiva e a produção de magia e do axé a partir da coletividade, não é? Então, a gente vai deslocar um pouquinho uma noção de pertença capitalista e a gente vai pensar uma noção de pertença, a mesma noção de pertença e que a gente tem da nossa família, né? Pelo menos da família que nós amamos, vivenciamos, dormimos, enfim, de um jeito ou de outro, a nossa família nos forjou, não é? E a gente não comprou, não é? Quer dizer, a família, e também a família não nos comprou. Eu estou pensando num cenário mais ou menos ideal, não é? Num cenário mais ou menos ideal. Então, a pertença na comunidade tradicional de terreiro, ela é uma pertença muito ligada à produção de axé, e axé só se produz coletivamente, e nesse sentido, não há nada no terreiro que seja individual, nada é individual. Mesmo que o ebó seja direcionado a uma pessoa, ele não está sendo feito exclusivamente, única e exclusivamente, para aquela pessoa. Mesmo que o bori seja feito para uma pessoa, esse bori não está feito única e exclusivamente para uma pessoa, não é? Mesmo que haja uma iniciação de um determinado Abian, né, que vai se tornar Iaô, essa iniciação não é daquela pessoa, não é? Quer dizer, a gente está falando de corpo expandido, corpo expandido. O Ocidente, ele fragmenta tudo, fragmenta, separa, individualiza. Parece que fora da individualidade, da fragmentação, do apartamento, do afastamento, não pode haver existência, não é? Então, todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, eu me basto, eu me basto. Não é? Quer dizer, eu me basto. Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, eu sou independente. Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, não é? Eu quero meu canto. Mas nós sabemos que essas expressões, inclusive, elas acabam por transformar o indivíduo em produto.
Porque os produtos são unitários, não é? Os produtos, para serem consumidos, os produtos são unitários, os produtos têm rótulo, os produtos, eles são individuais e individualizados, não é? E em alguma medida a gente atende a esse cenário, não é, capitalista, quando nós fazemos isso, não é? E ao mesmo tempo, você acaba criando uma natureza que eu gosto de chamar de natureza saco sem fundos, não é? Que é uma natureza do que eu sempre preciso de mais para ser preenchido. Sempre preciso de mais para ser preenchido, inclusive quando eu encontro a minha família ancestral ou espiritual, ela também não me basta, né? E não me bastará, não é, partindo dessa necessidade dialética de consumir e ser consumido, consumir e ser consumido. O que está em questão aqui é que automaticamente você desnaturaliza um sentido de pertença, não é? Cuja ética é exuística ou é de ebé, não é como... quando a gente fala em ebé, né, quer dizer, qual que é a noção de ebé? Ebé divindade. A noção de ebé é que nós já nascemos, nós nunca somos indivíduos ou tão únicos, ou tão sozinhos, ou tão solitários, porque a noção de ebé que nos habita, e também muito próxima da noção de Exu que nos habita, é uma noção de que nós temos uma família estendida, não é? Uma família estendida em termos orixaísticos, uma família estendida em termos ancestrais, uma família estendida em termos espirituais, uma família estendida, tanto que, guardadas as proporções, no candomblé, nós cultuamos a nossa família estendida. Exu é a minha família estendida e por isso eu cultuo, eu preciso cultuar Exu. O nosso é chamado Eleedá, que é um dos nomes, inclusive, da força criadora, mas a gente acabou assumindo Eleedá como o nosso orixá individual barra coletivo. É a nossa família, esse orixá que nós cultuamos e para o qual nos iniciamos, é a nossa família estendida. O nosso enredo, aquela noção de enredo, né? Quer dizer, como se fosse uma narrativa, e a narrativa ela tem um enredo, não é? Quer dizer, ela tem o começo, ela tem o desenvolvimento, ela tem o desenvolvimento da narrativa, ela tem o clímax, ela tem o desfecho, ela tem a narrativa, ela comporta vários conflitos, dependendo do gênero textual, mas o que nós fazemos no candomblé é cultuar a nossa família para além de nós e para além, inclusive, da nossa família biológica. Porque nós temos uma outra família, não sei se outra, mas nós temos uma família maior, não é? Inclusive, que é essa família que nós chamamos de família biológica, não é? E por isso que cada pessoa precisa render culto a divindades diferentes, a espíritos diferentes, a antepassados diferentes, porque é a sua família. Eu gosto muito de um aforismo que diz que o Aie, aqui onde nós estamos, o Aie é o mercado.
Portanto, nós temos uma família aqui no mercado. O Aie é o mercado e o Orum é o nosso lar. Portanto, nós temos uma família a ser honrada no nosso lar, que é o Orum. Eu não gosto dessas traduções de céu e terra, não gosto nem um pouquinho dessas traduções. Eu gosto de entender o Aie como mercado mesmo, como Ojá, e eu gosto de entender o Orum como a nossa casa, como o nosso lar, efetivamente. Lá a gente veio aqui, para que a gente veio aqui? Né? Para que a gente está no Aie? Então, qual é o princípio, né? Pegando essa epistemologia, que princípio que está por trás da nossa vivência no Aie? Nós estamos no Aie porque o Aie é o único lugar em que eu posso experienciar a corporeidade. E ele é um lugar para eu vivenciar a corporeidade, porque é na corporeidade, através da corporeidade e por meio da corporeidade, que eu posso reverenciar, honrar, cultuar a minha família estendida, a minha família que está no Orum. Não sei, está fazendo sentido para vocês? Porque sabe como que é, professor? Na cabeça dele está tudo resolvido, mas eu gostaria que vocês dissessem se está fazendo algum sentido para vocês também. Eu estou lendo aqui, eu vi que as pessoas já falaram o candomblé como lugar da ancestralidade, como lugar de cura. Sim, é verdade, não é? Quer dizer, as comunidades tradicionais de terreiro, elas também são lugares terapêuticos, elas também são lugares de expansão, mas sobretudo, são lugares de negação de um colonialismo que nos apequena. Um colonialismo, não é? Que no bojo ele traz o quê? Ele traz medo, ele traz culpa, ele traz uma miséria epistemológica, não é? E uma miséria do pensar, do sentir e do próprio ser, não é? Quer dizer que nós vivemos numa sociedade do apequenamento e da miséria do ser, não é? Quer dizer, o colonialismo ele nos coloca num lugar, ele quer nos reduzir à corporeidade apenas, não é? Quer dizer, você é só isso que a gente pode ver e, portanto, você pode ser consumido e você também é só a sua culpa, você é só o seu medo, você é só a doença, você é só o seu desejo. Então, o colonialismo ele gosta de segmentar para reduzir e segmentar para rotular. Essa é a questão. Porque um produto para ser consumido, ele precisa de rótulo, e eu volto lá no começo da nossa conversa sobre as forças devastadoras do capitalismo. E aí a gente vai, se a gente não começar a naturalizar o ser de axé, ele deixa de ser natural e ele se transforma apenas num momento passageiro e apenas em alguma coisa que pode ser consumida e, portanto, pode ser descartada a qualquer momento, não é? Mas também, né, quer dizer, no seio dessas considerações, certamente está o racismo, não é? Porque você não vê ou não vislumbra essa descartabilidade nas religiões brancas. Muito embora o candomblé, né, quer dizer, as tradições de terreiro não sejam exatamente religiões, quer dizer, essa palavra também não nos contempla, mas institucionalmente a gente precisa se encaixar em alguma gaveta, não é? De alguma maneira, institucionalmente nós precisamos nos encaixar em alguma gaveta, mas você não vê este mesmo
movimento descartável, esse movimento líquido, com as religiões brancas, não é? Quer dizer, então por que, mais uma vez, o racismo estrutural que se manifesta na questão religiosa como racismo religioso, até porque quem pratica o racismo religioso não somos nós, não é? Quem pratica o racismo religioso são os racistas que, inclusive, via de regra, enfim, porque todo mundo pode reproduzir racismo, não é? Quer dizer, todo mundo pode reproduzir racismo, inclusive dentro do terreiro, né? O terreiro também pode ser um reprodutor de racismo, mas não exatamente um terreiro pode ser racista. Um terreiro enquanto comunidade, não é? Então, Célia, o Orum ele pode reverenciar os orixás, só que ele não pode fazê-lo por nós, não é? Quer dizer, a gente, né? Quer dizer, a gente precisa reverenciar Ebé, que é a nossa família estendida e que a gente vai identificar também por meio do oráculo divinatório Jogo de Búzios. Então, não é? Quer dizer, quem me acompanha sabe que eu venho defendendo um processo a um só tempo de luta antirracista, e eu penso que uma luta antirracista, a partir de uma ideia de letramento racial, de que nós entendamos, não é? Quer dizer, o racismo profundamente também, não é? Então, nós podemos nos unir, né? Enquanto podemos nos aquilombar a partir de uma perspectiva de luta antirracista. Igualmente, nós podemos, não é, naturalizar, não é, o ser de terreiro. Não é possível que o aquilombamento inclua dor, sofrimento, extorsão, dificuldade, LGBTQIA+, fobia, racismo, misoginia. Não é possível que o aquilombamento traga para dentro forças semânticas, culturais e sociais que não nos contemplam, não é? Forças, inclusive, que nós queremos dizimar, que nós queremos negar, não é? Quer dizer, mentalidades colonizadas que nós queremos negar. É alguma coisa muito delicada, porque nós sabemos que há um colonialismo histórico, cultural, não é? Até religioso, no sentido branco da palavra, que nos invadiu, não é? Na condição de comunidades tradicionais de terreiro, não é? Então, é uma discussão bastante delicada, não é? Porque a gente precisa descolonizar o terreiro. Eu penso que a naturalização de ser de terreiro e o fortalecimento da pertença passa pela naturalização do ser de terreiro e também por um movimento de menos reprodução. Enfim, talvez seja muito difícil não reproduzir em alguma medida o capitalismo, mas talvez no movimento de uma reprodução menos ostensiva dentro das comunidades tradicionais de terreiro do capitalismo. Sabe, meu sonho de consumo é que as pessoas de terreiro acordem, façam uma farofa de dendê, qualquer pessoa, E eu sonho, não é? Quer dizer, em ver as pessoas acordando, fazendo uma farofa de dendê e jogando na rua para reverenciar Exu.
e fazendo essa magia. E ali, já de manhã ao acordar, se entregar a Exu e pedir a ele que lhe leve ao mercado cotidiano para fazer boas trocas. Meu sonho de consumo é que as pessoas possam acordar e, sabe, pegar uma erva e quinar em casa mesmo, fazendo uma reza de axé, e ela mesmo se banhe. Não é? Então, meu sonho de consumo é que as pessoas elas sejam efetivamente de axé, não é? Que a gente se pense de axé. Sabe, quando a gente começar a pensar em questões delicadas, chamadas de delicadas, então, por exemplo, quando a gente pensar em aborto, a gente vai pensar a partir da nossa epistemologia ou a gente vai se colocar na posição de cristão? Quando a gente pensar em alienação parental, a gente vai pensar a partir da nossa epistemologia ou a gente vai pensar a partir da epistemologia ocidental? Quando a gente pensar em sofrimento, nós vamos pensar a partir da nossa epistemologia ou nós vamos pensar a partir de uma epistemologia muitas vezes cristã, espírita kardecista? Ainda há pessoas de terreiro que acreditam, não é, que o sofrimento é aceitável e que o sofrimento leva à evolução espiritual. Esse pensamento não é nosso, esse pensamento não é nosso. O sofrimento não é aceitável para nós, para pessoas de terreiro, para pessoas de axé, para a epistemologia preta ancestral de terreiro. O sofrimento não é aceitável. Ninguém foi feito para sofrer. A força criadora pré-existente, ela não é sadomasoquista, como o Deus cristão. A força criadora nossa não nos fez para sofrer. E também por isso que o Aí é o mercado e o Orum é o nosso lar, porque a gente vem para cá, inclusive, para dar conta de ir ao mercado, fazer boas trocas e evitar o sofrimento. Não é que o sofrimento não vai acontecer, porque o sofrimento é um pouco autogerado, coletivamente gerado. Né? Nesse exato momento, a gente vem sofrendo coletivamente por um sofrimento autofágico, né? Porque os brasileiros decidiram se devorar, né? Eles decidiram se destruir coletivamente. O mundo todo, né? A gente vem passando por isso no mundo todo. Mas o sofrimento não é aceitável, não é? Quer dizer, o sofrimento ele é refutado, não é, por meio de orirerê, uma boa cabeça, alinhada com Ocã, que é o coração. O coração é fundamental nessa história. E o Apelé, um caráter que caminha suavemente. Pelé tem uma noção de suavidade em Pelé. E Ebó, que é a nossa magia. Então, por meio de Ori, Ocã, Ori e Ocã alinhados, cabeça e coração alinhados, um caráter suave, um caráter gentil, um caráter ético, e a magia, nós podemos afastar sofrimento. Podemos afastar qualquer tipo de sofrimento da nossa vida. Não é? Se a gente conseguir dar conta dessa conjunção, e a força mais poderosa que nós temos para afastar sofrimento é a força que vem do coração. Então, o coração, ele é o lugar, é a sede da inteligência, a sede das emoções, não é? Quer dizer, é a sede da nossa sensibilidade. E o coração é, inclusive, mais importante do que a nossa cabeça. A nossa sociedade odeia o coração, né? Ela odeia o coração. Quando ela diz, o coração é terra de ninguém, né? Quer dizer, isso não é uma expressão eufórica, elogiosa. É uma expressão que quer colocar no coração
uma ideia de caos, de caótico. Quando alguém diz, eu sou mais coração do que razão, cabeça. Sou mais coração do que razão. Imediatamente você já assume que aquela pessoa é fraca, é sensível demais, é boazinha demais. Né? Quer dizer, o coração não é benquisto no Ocidente. Né? Quer dizer, o patriarcado, né, heteronormativo, o patriarcado colonialista heteronormativo odeia o coração, porque ele odeia sentir. E me parece, né, que esse ódio também ao feminino está muito ligado ao coração, né, porque o coração também... e o homem é razão, mulher é coração. Né, quer dizer, essa noção binarista de tudo, que divide o mundo em tudo. Então, o coração ele é odiado, né? Ninguém suporta o coração. Sua dor é de coração. Dá um jeito no seu coração. Você está sendo muito coração. Não, o coração é o que mais nos aproxima da força criadora. O coração é a nossa verdadeira encruzilhada. O coração é o melhor lugar para se morar. O coração, ele pode nos dar tudo que nós queremos, não é? A coroa da cabeça. A coroa da cabeça é o coração. O coração é que coroa a cabeça. Ocã é coroa de Ori. O que isso significa? Significa que a cabeça ela é honrada, ela é presenteada pela possibilidade de sentir, pela sensibilidade e pelo amor, né? Quer dizer, amor entre aspas, vamos, né, entender um pouquinho isso, que emana do coração. Tanto que não é possível praticar magia sem coração. Não é possível. Via de regra, a mentira vem da cabeça. Ela vem da cabeça porque ela está negando a verdade do coração. Então, a mentira nega a verdade do coração. Então, não dá para praticar magia sem o coração, sem colocar. O coração talvez seja um dos principais ingredientes da magia. Não é? E não dá para praticar magia sem o coração, sem colocar o coração na magia. Não é? Então, é importante, né, que a gente também dessatanize o coração. Nós, povos e comunidades tradicionais de terreiro. E aí, Michela está falando aqui, Albuquerque, duas noções que precisam ser reelaboradas: sofrimento e prazer. Eu acho que não, acho que tudo precisa ser reelaborado, né, em alguma medida. De verdade, essas palavras, partindo, né, do pressuposto que eu falo do lugar de Babalorixá, de homem de axé, de uma pessoa que vive intensamente e naturaliza o ser de axé, tanto as palavras sofrimento quanto prazer, elas não nos contemplam. Elas não nos contemplam. Eu estou usando a palavra sofrimento porque ela está muito presente, né? Sobretudo numa ideologia judaico-cristã que vive da culpa, do medo, do pecado, não é? Quer dizer, isso está muito ligado a essa noção de sofrimento, não é? Então, por isso que eu tô usando essas palavras, né? Porque são as palavras da língua portuguesa. A gente é poliglota, né? Porque a gente fala a língua branca, a língua preta, a gente fala todas as línguas.
Mas de verdade eu acho que essas palavras não nos contemplam em alguma medida. E a gente precisa começar a reelaborar, sim, eu concordo contigo. E as pessoas estão contribuindo aqui, eu acho ótimo. E o Vitor falou, não é penso, logo existo. Não, não é penso, logo existo. Eu existo e penso. Não é nem logo, nem logo. Porque não é resultado, uma coisa não é resultado da outra. E a gente precisa começar a usar mais a conjunção aditiva, a conjunção que faz o amálgama, não é? Que funde, que faz a fundição. Então, eu existo e penso. Não é? Quer dizer, a existência não é maior que o pensamento não é maior que a existência. Existir e pensar são missão constituintes. Missão constituintes. Existir, pensar, sentir, amar, tudo isso me é constituinte. Eu penso que vai ser muito mais leve viver, né? Inclusive até esses dias uma filha de santo estava passando por um conflito muito grande, né? Que beirava ao sofrimento, preocupação, e ela trouxe a questão: pai, eu estou sendo punida. Não, ninguém está sendo punido, ninguém está sendo punido. Nesse exato momento, nós não estamos respondendo às 7 pragas do Egito. Não, nós não estamos. Não é? Se você pensa no seu corpo, pensa no todo, no todo que você é. Você é emoção, você é coração, é cabeça, é sentimento, mãos, pés, todo. Pensa no todo. Nós somos o todo. Não pensa só numa parte do corpo. E você decide, vai negligenciar seu coração. Tanto em termos orgânicos, físicos, quanto emocionais. O que vai dar isso? Vai dar coisa boa? Não vai dar coisa boa. Você vai adoecer. Você vai adoecer. E aí esse adoecimento, ele é o quê? Uma maldição? Perdão. É uma maldição cristã? Não, não é uma maldição cristã. Esse adoecimento é resultado da negligência. Se você negligencia, né, quer dizer, o seu corpo, de algum momento ele vai responder, ele vai pedir, inclusive, o que nós entendemos como doença, porque no Ocidente nós satanizamos tanto o doente quanto a doença. O doente é um amaldiçoado. A doença é uma maldição. Não, a doença é um grito. É um grito pela vida. A doença é uma resposta à negligência. A doença não é uma maldição. Muito menos o doente. Não é? Quer dizer, o doente, ele está respondendo à negligência. Não é? Quer dizer, em alguma medida, esse momento é um grito. É um grito pela sobrevivência. Eu nem acredito que... Eu achei que eu ia conversar aqui com vocês 30 minutos só. Eu nem acredito que eu dei conta de falar tanta coisa. Só para complementar aqui, Michela, porque o que acontece? A língua, ela também é um mecanismo de colonização. Então, a língua, ela também colonializa e ela também esvazia semanticamente sentidos de outras epistemologias, só para contribuir com a sua reflexão, muito oportuna, por sinal. Venha sempre aqui com a gente e faça suas considerações. Estamos aqui com Renata Coelho, Silvia, Instituto OMI,
Vocês têm que seguir o Instituto Omi. Logo nós teremos um curso do Instituto Omi, da querida doutora Sueli Conceição.